Olá, amadas e amados, paz e amor a todos nós. Vamos continuar a leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico Mundos Superiores e Mundos Inferiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação aos que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Tomando-se a Terra como ponto de comparação, é possível ter uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo-se nele o homem no mesmo grau evolutivo das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrestre e que são restos de seu estado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são, de certo modo, rudimentares. Têm forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são temperados por nenhum sentimento de benevolência, nem pelas noções de justo e injusto. A força bruta faz a lei sozinha. Sem indústria e sem invenções, os habitantes gastam a vida na conquista de seu alimento. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência jaz latente, mais ou menos desenvolvida, a vaga intuição de um ser supremo. Esse instinto basta para fazer que uns se tornem superiores a outros, preparando-lhes a eclosão numa vida mais plena. Não são seres degradados, mas crianças em crescimento. Entre esses graus inferiores e os mais elevados, existem inumeráveis escalões. Nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto é difícil reconhecer o embrião. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muito diferentes do que os da Terra. A forma do corpo sempre é, como em toda parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo não tem nada da materialidade terrestre e, por conseguinte, não está sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que aqui a grosseria dos órgãos sufoca. A especial leveza dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. O corpo, em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, à maneira das representações de anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam conforme seu gosto os traços de suas migrações passadas, e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em lugar de rostos apagados, assolados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam este brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já bem evoluídos torna rápido o desenvolvimento dos corpos, e a infância curta ou quase nula. A vida, isenta de cuidados e angústias, é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de avanço dos mundos. A morte nada tem dos horrores da decomposição. Longe de ser uma causa de pavor, é considerada uma transformação feliz, porque nesses mundos não há dúvida sobre o futuro. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em matéria compacta,
irradia e goza de uma lucidez que a põe num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Nesses mundos felizes, as relações entre povos, sempre amigáveis, nunca são perturbadas pela ambição de escravizar o vizinho, nem pela guerra, que é a sua consequência. Não há nem senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença das condições e dá a supremacia. A autoridade sempre é respeitada, porque só é conseguida pelo mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é chegar entre os espíritos puros, e esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para conseguir igualá-los. Todos os sentimentos elevados da natureza humana lá se encontram engrandecidos e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as cobiças vis da inveja são desconhecidas. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Possuem mais ou menos, conforme mais ou menos tenham adquirido graças à sua inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário, pois ninguém está lá em expiação. Em uma palavra, o mal não existe nesses mundos. Em vosso mundo tendes necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna beleza e a paz eterna da alma proporcionam uma eterna alegria que não é perturbada nem pelas angústias da vida material, nem pelo contato dos maus que lá não tem acesso. Eis o que o espírito humano tem maior dificuldade em compreender. Foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde representar as alegrias do céu. Por que isso? Porque, sendo inferior, ele só suportou penas e misérias e não entreviu as celestes claridades. Só pode falar do que conhece, mas à medida que se eleva e depura, o horizonte ilumina-se e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou atrás de si. Entretanto, esses mundos afortunados não são privilegiados, pois Deus não é parcial com nenhum de seus filhos. Dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem lá. Faz que partam todos do mesmo ponto e não dota nenhum mais do que outros. Os primeiros postos são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los através de seu trabalho e atingi-los o mais cedo possível, ou abandonar-se durante séculos e séculos nas mais baixas camadas da humanidade.